Esta noite não é apenas mais uma noite. É uma fronteira invisível entre o medo e o milagre. Se você ou sua família precisam de livramento, permaneça até o final, porque a oração que você vai ouvir agora pode ser a chave que Deus usará para transformar o seu descanso em proteção divina e sua casa em território de paz. Quando a noite caiu como um manto de silêncio sobre a casa, o mundo pareceu prender a respiração. O vento escorria pelas frestas das janelas como um mensageiro antigo, trazendo consigo ecos de preocupações não resolvidas, lembranças de batalhas travadas durante o dia e medos que só ganham voz quando as luzes se apagam. As sombras se alongavam nas paredes, formando figuras indecifráveis, como se a própria escuridão tentasse contar histórias que o coração preferia não ouvir. Foi nesse instante que a oração nasceu. Não como um ritual mecânico, mas como uma chama acesa no centro do peito cansado. Um suspiro profundo abriu caminho para palavras que não vinham da boca, mas da alma. O quarto simples deixou de ser apenas um espaço comum e se transformou em um altar invisível, onde cada pensamento se tornava oferta e cada lágrima um clamor silencioso aos céus. Enquanto o mundo dormia, algo se levantava naquele ambiente. A fé. Ela não chegou fazendo barulho, não trouxe espetáculo, mas se posicionou como um sentinela invisível diante da porta da casa. A fé passou a vigiar os sonhos, a proteger os passos, a cobrir cada membro da família como um manto de luz. Nenhuma ameaça tinha autorização para atravessar aquele limiar, porque ali se erguia uma muralha feita de confiança em Deus. Então o Salmo 91 começou a ecoar como uma trombeta celestial dentro do coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E essas palavras não eram apenas versos antigos. Tornaram-se imagens vivas. Asas protetoras pareciam se estender sobre o telhado. Anjos vigilantes ocupavam cada canto invisível do lar. A paz, antes distante, começou a se instalar como uma presença firme, quebrando lentamente as correntes da ansiedade que aprisionavam o pensamento. A oração deixou de ser um pedido desesperado e se tornou um encontro. Um diálogo profundo entre a fragilidade humana e a força eterna de Deus. Ali, o medo perdeu sua voz e a esperança ganhou forma. A respiração ficou mais leve, o coração menos pesado. O silêncio da noite já não parecia ameaçador, mas sagrado. Cada palavra pronunciada carregava um poder invisível. Não porque vinha da perfeição de quem orava, mas porque se apoiava na promessa de quem nunca falha. O quarto foi preenchido por uma atmosfera que não se explica, apenas se sente. Era como se o céu tivesse se aproximado da terra por alguns instantes, como se o invisível tivesse se tornado mais real que os móveis, as paredes e o relógio que insistia em marcar o tempo. E assim, naquela noite comum, nasceu uma história extraordinária. A história de uma família guardada não por trancas, mas por fé. Não por muros, mas por oração. Não por força humana, mas pela sombra do Altíssimo. A madrugada avançou lentamente, como um rio que deixa para trás os destroços da tempestade. O ar parecia mais leve. O ambiente, diferente. Onde antes havia tensão, agora existia serenidade. Onde o medo costumava se esconder, a confiança encontrou espaço para respirar. O livramento não veio apenas como proteção externa, mas como transformação interna. Algo invisível foi reorganizado dentro de cada coração. Feridas que não tinham nome começaram a cicatrizar. Pensamentos pesados foram substituídos por promessas vivas. A esperança, que antes estava adormecida, despertou como quem lembra que ainda há futuro. Quem habita à sombra do Altíssimo não caminha sozinho. Essa verdade deixou de ser apenas uma frase bonita e se tornou experiência. Mesmo no silêncio, havia companhia. Mesmo no escuro, havia luz. Mesmo na fragilidade, havia força. A fé reescreveu o destino daquela noite. Onde o medo tentava escrever o fim da história, Deus escreveu um novo começo. A oração foi o instrumento, mas o milagre foi a resposta. E não houve trovões, nem terremotos. Apenas uma paz tão profunda que parecia impossível de ser quebrada.
O lar passou a ser visto com outros olhos. Não era mais só uma casa, mas um território consagrado. Um lugar onde o céu tocou a terra. Um espaço onde a presença divina deixou marcas invisíveis, mas eternas. Quando o primeiro sinal do amanhecer começou a tocar as janelas, a sensação era de vitória silenciosa. Não porque todos os problemas haviam desaparecido, mas porque o coração estava fortalecido. A noite que parecia ameaça se transformou em testemunho. A escuridão virou cenário de fé. O medo virou lembrança distante. E assim, a oração ensinou uma lição que o dia nunca consegue explicar. Toda noite escura pode se tornar um palco de milagres quando Deus é convidado a entrar. Não importa o tamanho da aflição, nem o peso das preocupações. Quando a fé fala, o céu se move. Agora, alma querida, guarda esta verdade como um selo no peito. Quando tudo silenciar ao teu redor, que tua oração seja o clarão que rasga a escuridão. Deus transforma noites de temor em madrugadas de promessa. Ele vigia enquanto você descansa. Ele protege enquanto você sonha. Ele age enquanto você confia. Porque quem confia no Altíssimo nunca dorme sem esperança e nunca acorda sem propósito. Assim, a madrugada avançou como um rio calmo depois da tempestade. O silêncio que antes pesava agora se tornava leve, como se o ar tivesse aprendido a respirar junto com aqueles corações cansados. Cada minuto parecia carregar uma promessa invisível, e dentro da casa, algo havia mudado sem fazer barulho. As preocupações que durante a noite eram montanhas começaram a se dissolver como névoa ao nascer do sol. Não foi um milagre que se pôde tocar com as mãos, mas um milagre que se sentiu por dentro. O livramento não veio apenas como proteção externa, como se Deus tivesse fechado portas contra o perigo. Ele veio como transformação interna, como se o céu tivesse entrado no coração humano para reorganizar os pedaços quebrados. Feridas invisíveis que ninguém via começaram a cicatrizar lentamente. Pensamentos que antes gritavam medo, agora sussurravam confiança. A esperança esquecida despertou como alguém que havia dormido por muito tempo. A oração havia feito seu trabalho silencioso. Enquanto o corpo descansava, a alma foi visitada por uma paz que não dependia das circunstâncias. Não era ausência de problemas, mas presença de Deus. E isso fazia toda a diferença. A casa continuava simples, os desafios ainda existiam, mas o olhar sobre tudo já era outro. O medo havia perdido seu trono e a fé havia ocupado o centro do coração. Quem habita à sombra do Altíssimo nunca caminha sozinho. Essa verdade deixou de ser apenas uma frase bonita e se tornou experiência viva. Era como se mãos invisíveis sustentassem cada pensamento, cada sonho, cada respiração. Mesmo no escuro, havia direção. Mesmo na fragilidade, havia força. A madrugada ensinou que Deus trabalha onde os olhos não veem. Ele toca o que ninguém consegue explicar. Ele cura o que ninguém consegue medir. E quando a fé se levanta, o destino muda de rota. O medo tenta escrever o fim da história, mas a fé reescreve tudo com letras de luz. A noite, que parecia um campo de batalha, tornou-se um altar de vitória. O silêncio, que antes assustava, passou a ser sagrado. Cada suspiro se transformou em gratidão. Cada pensamento se tornou oração. E assim, sem perceber, aquela família atravessou a fronteira entre a angústia e a confiança. Não porque tudo se resolveu, mas porque Deus passou a habitar no centro daquilo que ainda precisava ser resolvido. A madrugada não trouxe apenas descanso, trouxe sentido. O dia começou a nascer, e com ele uma nova maneira de enxergar a vida. O passado ficou para trás como uma sombra que se afasta quando a luz chega. O futuro deixou de ser ameaça e passou a ser promessa. Quando o primeiro sinal do amanhecer tocou as janelas, não foi apenas luz que entrou no quarto. Foi esperança. O mundo parecia o mesmo, mas os corações eram outros. A fé havia feito morada ali. E quem confia em Deus carrega dentro de si uma certeza silenciosa. Nenhuma noite é eterna, quando a oração é a voz principal. Toda noite escura pode se tornar um palco de milagres. Não porque a dor desaparece de repente, mas porque Deus transforma o sentido da dor. Ele faz da fraqueza um caminho.
Do medo, uma ponte. Do silêncio, uma resposta. A oração não muda apenas situações, ela muda pessoas. E quando as pessoas mudam por dentro, o mundo ao redor começa a se alinhar por fora. Agora, alma querida, guarda esta verdade como um selo no peito. Quando tudo silenciar ao teu redor, que tua oração seja o clarão que rasga a escuridão. Quando ninguém entender teu choro, que Deus seja teu abrigo. Quando o medo tentar dominar teus pensamentos, que a fé escreva novas palavras sobre teu futuro. Deus transforma noites de temor em madrugadas de promessa. Ele vigia enquanto você descansa. Ele protege enquanto você sonha. Ele trabalha enquanto você confia. Mesmo quando o mundo parece parado, o céu continua em movimento. Não temas a escuridão, pois ela é apenas o cenário onde a luz se revela com mais força. Não temas o silêncio, pois nele Deus fala mais alto. Não temas o amanhã, pois quem confia no Altíssimo nunca dorme sem esperança e nunca acorda sem propósito. Cada oração lançada na madrugada é uma semente invisível, e toda semente, no tempo certo, floresce. Talvez você ainda não veja os frutos, mas eles já estão sendo preparados. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. O que hoje é espera, amanhã será vitória. Que tua casa seja sempre um lugar de fé. Que teu coração seja sempre um altar. Que tua vida seja sempre um sinal de que Deus continua escrevendo histórias de livramento, mesmo quando tudo parece silêncio. Porque quem confia nele não caminha perdido. Quem ora não caminha sozinho. Quem crê não vive sem sentido. E assim, quando a noite chegar novamente, não haverá medo. Haverá oração. Não haverá desespero. Haverá esperança. Não haverá fim. Haverá recomeço. Que esta oração seja como um selo celestial sobre a sua casa, guardando seus sonhos, protegendo sua família e acalmando o seu coração. Vá dormir em paz, porque o Deus que não dorme está vigiando cada detalhe da sua vida. E se esta palavra tocou sua alma, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa de livramento nesta noite. Amanhã você acordará não apenas vivo, mas renovado, fortalecido e coberto pela presença do Altíssimo.